que a Bíblia tem a nos ensinar em tempos de crises? A crise atual está afetando seus ganhos financeiros? A sua família está sendo prejudicada com esse coronavírus? Falando de crises, esse problema é atual ou temos textos bíblicos que nos mostram momentos sobre esse assunto? Olá, o meu nome é William Souza e ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. E o tema que iremos abordar hoje é: o que a Bíblia nos ensina sobre crises? O que não conseguiremos mudar dentro de uma crise? Como a crise nos afeta e como devemos nos comportar para amenizar os impactos sobre as nossas vidas em momentos de crises? Como vocês podem ver, estou de férias, mas mesmo nas minhas férias não poderia deixar de preparar um conteúdo de qualidade, trazer algo de relevância para a sua vida. Afinal, o meu compromisso é mostrar como podemos melhorar nossos ganhos financeiros através de análises bíblicas sobre o assunto. E aí, será que o que estamos passando hoje é algo novo? Ou situações parecidas aconteceram com os nossos antepassados? Sei que estamos vivendo um momento muito delicado de pandemia em nosso país. Não somente em nosso país, mas mundialmente. E isso, por mais que nossos governantes estão buscando uma solução, estamos longe de uma solução definitiva. Sem falar que já estamos sentindo o peso nos nossos dias dessa crise. Mas consequências da pós-crise ainda não podemos mensurar como será. Hoje iremos abordar um texto muito conhecido em nosso meio, mas vejo abordagens de várias interpretações de como Deus cumpre suas promessas na vida de alguém, algo do tipo de prisioneiro a governador. Você já pode imaginar de quem estou falando. Isso mesmo, analisaremos o texto que fala de José. Analisaremos o texto que se encontra em Gênesis 41. O que essa passagem tem, no meu ponto de vista, para nos ensinar sobre crises? Como uma crise se estabelece em uma nação? Quem são os mais prejudicados dentro de uma crise? Primeiro vamos ler o que está escrito em Gênesis 41, do versículo 55 a 57. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e faça o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Gênesis 41, 55 ao versículo 57. Logo de início vemos que crises sempre aconteceram na humanidade. Elas dificilmente se repetem da mesma forma, mas elas sempre existiram ao longo da história. Para darmos embasamento no que iremos analisar juntos, vamos analisar algumas crises que já interferiram na vida de civis na história. Para analisarmos essas crises, primeiro vamos entender o que se define como crise. Segundo o dicionário online português, crise se define como conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e de consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, de falências. Crise econômica. Vou citar alguns trechos descritos sobre crise que se encontram no site www.politize.com.br, crise socioeconômica. Antes de mais nada, precisamos explicar que a economia é cíclica, apesar de apresentar períodos de certa estabilidade. Isso significa que em alguns momentos
há crescimentos e em outros há queda da atividade econômica, o que é um padrão normal do sistema capitalista. Ou seja, de tempos em tempos passaremos por crises, isso é inevitável. O que pode variar são as razões que levam às crises, os setores da economia que serão mais afetados e a intensidade delas, é claro. Em geral, grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, pois as economias são dependentes entre si. Vamos ver um pequeno trecho sobre a crise que aconteceu em 1929. A crise de 1929 é a crise mais famosa do sistema capitalista. Ela foi tão grave que é considerada uma depressão. Para que vocês entendam, existem duas maneiras de avaliar a intensidade de uma crise: recessão e depressão. Para entendermos o que a crise de 1929 foi considerada como uma depressão, vamos entender o que é essa terminologia. Recessão as recessões são crises relativamente curtas, são fases nas quais a retração da atividade econômica, aumento do desemprego, diminuição da produção nas taxas de lucro e nos investimentos, considerando-se em recessão uma economia que apresenta queda no PIB por 2 trimestres consecutivos. A depressão são crises duradouras, um estado de agravamento da recessão, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego e grandes quedas de produção e investimento. Geralmente, considera-se depressão uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, ou então uma queda drástica no PIB. Afinal, o que é um PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas, conjunto de bens e serviços produzido internamente no país durante um determinado período de um tempo. Há duas formas de calcular o PIB, pela oferta e pela demanda. Quando existe um desequilíbrio entre esses dois fatores, estoura uma crise econômica. Foi o que aconteceu em 1929. Com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham a Europa como um grande consumidor dos seus produtos. Afinal, a indústria europeia tinha sido afetada pela guerra e boa parte dos produtos tinham que vir de fora. Mas, aos poucos, a indústria dos países europeus foi se recuperando, a necessidade de importar produtos diminuiu e esses países passaram a comprar menos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, devido a essa demanda externa, estavam produzindo muito, mas com a redução das exportações para a Europa, sofreram uma crise de superprodução. Isso significa que havia muito produto, mas não havia comprador. Com muitos produtos parados, as empresas passaram a demitir funcionários, o que teve como consequências taxas altas de desemprego e crescimento da pobreza. Como as empresas estavam ameaçadas a comprar de suas ações, reduziu drasticamente, o que levou à famosa quebra da Bolsa de Valores. Veja o que está descrito nesse mesmo site sobre a crise mundial em 2008. A crise global de 2008 também foi iniciada dos Estados Unidos, mas diferente do que aconteceu em 1929, essa foi uma crise financeira. Foi um colapso no sistema de especulação, decorrente da chamada bolha imobiliária. Antes do estouro dessa crise, os juros estavam baixos e havia crédito abundante no mercado americano. Isso significa que as pessoas tinham facilidade em conseguir empréstimos e os juros que pagariam por eles eram baixos. A forma desses empréstimos era a hipoteca. Ao pegar um empréstimo, as pessoas davam seus imóveis como garantia e geralmente usavam o crédito para investir em outros imóveis. Esses empréstimos eram considerados de alto risco,
pois muitas dessas pessoas não tinham condições de pagarem essas dívidas. Desconsiderando esse risco, os bancos de investimentos vendiam essas dívidas e as classificavam como seguras, ou seja, como baixo risco de calote. Como a inflação no país estava aumentando, o governo precisou aumentar a taxa de juros. Isso levou ao esfriamento da economia e à desvalorização dos imóveis. Assim, grande parte das pessoas que haviam realizado empréstimos não conseguiu mais pagar as suas dívidas. Como essas dívidas estavam sendo negociadas pelos bancos de investimentos no mundo todo, essa crise econômica gerou um efeito dominó, que levou ao colapso de diversos bancos. A crise atingiu, em princípio, os Estados Unidos. Depois de algum tempo, atingiu a Europa e até mesmo os países em desenvolvimento, embora em menor intensidade. Para evitar uma crise ainda maior, novamente os Estados Unidos teve que intervir para salvar os bancos. O plano de socorro de George W. Bush foi de 2,6 trilhões de dólares. A crise econômica brasileira, a recessão no Brasil, foi de abril de 2014 a dezembro de 2016. Ao longo desse período houve retratação do produto interno bruto do país. Dentre as causas dessa crise, podemos destacar a crise global de 2008, que afetou o mercado internacional como um todo, e as políticas adotadas pela equipe econômica do governo em resposta à crise internacional. O Brasil é um grande exportador de commodities, produtos cujos preços são determinados no mercado internacional. Como o mundo estava em crise, o valor desses produtos caiu. Essa queda de preços afetou a exportação brasileira e, apesar da adoção de políticas econômicas por parte do governo, não foi possível evitar a recessão econômica. Nesse período, o setor que mais sofreu no Brasil foi a indústria. Você talvez lembre dessa situação em que as indústrias realizavam demissões em massa, não é mesmo? O desemprego aumentou, atingiu a taxa de 13,7% em março de 2017 e a capacidade de consumo das famílias caiu. Nesse período também houve a baixa formação bruta de capital fixo, que são os investimentos que podem gerar mais produção e riqueza e aumento do PIB, como por exemplo, novas plantas industriais. A gravidade da situação se intensificou com uma crise política que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para conter a crise, seu sucessor Michel Temer adotou várias medidas econômicas como a PEC de teto dos gastos, a reforma trabalhista e a lei de terceirização. Muitas dessas medidas se tornaram impopulares por seus riscos de precarização do trabalho e dos possíveis consequências para a população diante das dificuldades que a educação, saúde e segurança pública enfrentarão nos próximos anos com os congelamentos dos gastos. Com essa breve citação, vemos como uma crise se estabelece em uma nação. Mas como você pôde acompanhar, sempre a crise se estabelece em uma nação de tempos em tempos. Segundo o texto que lemos em Gênesis 41, 55 ao 57, o povo estava passando por uma crise que duraria 7 anos. Uma famosa depressão se estabilizou nos tempos de José. Afinal, José só estava à frente da crise por ter interpretado o sonho que Deus havia dado a Faraó. Vamos ler o trecho que se encontra em Gênesis 41, do versículo 15 ao 25. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7,
raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Gênesis 41, do versículo 15 ao versículo 25. Vemos que somente José foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. Uma enorme depressão estava por vir, atingindo totalmente a área alimentícia da época. O que podemos tirar de aprendizado dessa passagem? Primeiro, que nunca saberemos como uma crise se estabelecerá, mas ela sempre virá. Depois que, em cada crise, surgem novas oportunidades para alguns e dificuldades para outros. O que definirá se uma pessoa aproveitará uma crise será o que essa pessoa vinha plantando antes dela se estabelecer. Veja que Deus dá o sonho a Faraó que viria um grande tempo de abundância. 7 anos, para ser mais preciso. E depois viria 7 anos de grande escassez. Em todas as análises sobre crises, antes delas se estabelecerem, vem tempos muito bons no setor em que elas virá a atingir. Era necessário Faraó se preparar para o evento que viria. Se ele se preparasse, teria uma grande abundância a seu favor e essa abundância seria o essencial para salvar todos os que estariam à sua volta. Sei que tem gente que condenará essa atitude que José teve. Aproveitar essa situação para enriquecer ainda mais o Egito. Mas quando analiso esse texto, me vêm vários aprendizados deixados a nosso favor. Se usarmos esses aprendizados a nosso favor, não teremos os impactos que aquele povo teve no nosso passado. Agora, se não aplicarmos o que a Bíblia nos deixou de aprendizado, veremos algumas coisas semelhantes acontecendo conosco. Mas há uma grande vantagem que podemos entender como essa crise poderá nos afetar e, a partir do entendimento das possíveis consequências decorrentes de uma crise, tomarmos decisões que nos redirecionarão nossas vidas e de nossas famílias. Notem que no sonho, Deus fala a Faraó que viria 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. José orienta Faraó que durante os 7 anos de abundância, ele deveria acumular o excedente, pois ele seria o suficiente para resolver os problemas dos tempos de escassez. Em Gênesis 41, do versículo 33 ao 36, está escrito: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O que uma crise tem a nos ensinar? Se realmente lermos a Bíblia com uma ótica que ela tem muito a nos ensinar sobre o dinheiro, veremos que não seríamos pegos de surpresas em tempos como esse que estamos vivendo. No texto,
mostra a necessidade de acumular o trigo durante o tempo de abundância, que seria os primeiros 7 anos. Pois quando passasse os tempos de fartura, o que foi acumulado nesse tempo seria suficiente para passar os tempos de escassez. Naquele tempo, a crise foi sobre comida. Assim, quem tivesse posse dela em tempo da crise determinaria as regras, e foi isso que aconteceu. Primeiro, o povo teve que gastar todo o seu dinheiro, que está descrito em Gênesis 41, 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Depois que acabou o dinheiro do povo, eles passaram a negociar seus bens e posses. Ao acabar tudo o que tinham, teve que aceitar, a partir daquele momento, tudo que eles produzissem deveriam dar uma parte para o Egito. Pois durante toda a crise, José ajudou o faraó a ficar no controle de todo o povo à sua volta. Em Gênesis 47, do versículo 17 a 25, diz: E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morremos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte da sua colheita ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. O povo estava tão grato por não ter morrido de fome, que para eles, mesmo sendo escravos de faraó, a partir daquele momento era lucro, pois se não tivessem comida, eles poderiam morrer de fome. Quando medito nessa passagem, várias coisas me passam na mente. Primeiro, o perigo de não me preocupar, de ter reservas financeiras. Sabemos que o dinheiro não é tudo, mas a falta dele complica muito a vida do ser humano no sistema capitalista. Apesar de naquela época o povo não ter conseguido se manter com o que tinham, a crise veio na área alimentícia. Segundo, o risco que corremos quando somente o poder está nas mãos de apenas um sistema. Quando tudo gira em torno do poder de uma só pessoa. Notem que só tinha comida no Egito. Com isso foi fácil o povo se tornarem escravos e ainda serem gratos por se tornarem escravos.
pois sem comida eles morreriam. E como José teve o cuidado de guardar o alimento em tempos de abundância, passou a ter todo o controle nos tempos de crise. José não fez nada contra o povo, mas depois da crise ter passado, o povo teria que fazer exatamente o que Faraó determinasse que fossem feito. E mais tarde vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Depois da morte de José, passado o tempo, Faraó escravizou até os descendentes de José, como descrito em Êxodo 1, do versículo 8 ao versículo 11. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Por mais que no princípio as coisas começam bem, quando está sob o poder de uma só pessoa, uma responsabilidade, a longo prazo, isso pode ser muito prejudicial. Nos tempos de José, o povo eram escravos, mas eles deveriam dar ao Egito somente 1/5 da colheita, uma espécie de imposto que deveriam pagar ao Egito. Depois, ao passar o tempo, foram submetidos a trabalhos forçados. Sabe o que quero que você aprenda com esse ponto? Nunca dependa somente do seu salário, pois quando você depende totalmente do que você ganha, sempre estará nas mãos dos seus patrões. E é essa a realidade de muitas pessoas atualmente. Por isso me comprometi em fazer esses tipos de conteúdos para trazer para nós uma reflexão sobre o dinheiro e despertar você a necessidade de buscar novas fontes de renda. Quando você busca novas fontes de renda, não dependerá somente do seu trabalho. Com isso, não terá que se sujeitar de fazer coisas que não estão de acordo com suas atribuições no cargo em que foi contratado pela empresa que hoje está pagando seu salário. Terceira situação. Naquele tempo o povo não teve o que fazer, pois foi algo que estava predeterminado por Deus. Mas nos nossos dias, muitas pessoas têm vivido sob um jugo que não foi Deus que colocou sobre eles, mas crenças familiares e pessoais. Cultura familiar, e isso precisa ser mudado em nosso meio cristão. O que são crenças? Segundo o dicionário online, crenças é estado, processo mental ou atitude de quem acredita em uma pessoa ou coisa. Para aprofundarmos um pouco sobre esse assunto, todos nós temos crenças sobre algum assunto, algo em que acreditamos ser certo, mas não conseguimos explicar por que temos tanta certeza assim sobre determinado assunto. Nossas crenças interferem totalmente em nossas decisões. Basicamente, todos os resultados que temos na vida são provenientes das nossas crenças pessoais, que adquirimos através de cultura familiar ou tutores que tivemos em nossa infância. E a maioria das nossas crenças foram desenvolvidas em nossa idade, de 0 aos 12 anos. Tudo o que acontecia à nossa volta, instrução que recebemos sobre algo, atitudes que pessoas tinham à nossa volta, tudo o que acontecia à nossa volta, nós absorvíamos. Quando criança, não tínhamos um senso pessoal para determinar se algo era certo ou se aquilo era errado. Simplesmente recebíamos as informações e assimilávamos que aquelas informações eram verdades absolutas para nós. Mas como desenvolvemos nossas crenças? Existem duas formas de desenvolvermos crenças acerca de algo.
A primeira é passiva. Quando éramos crianças, presenciamos situações que, por se repetirem por muitas vezes, fixamos em nossa mente. Por exemplo, se fôssemos submetidos a experiências, sejam boas ou más, passamos a achar que aquilo era normal. Se uma pessoa constantemente ouvia que o dinheiro era algo ruim, provavelmente essa pessoa tem dificuldade de ser bem-sucedido nessa área da vida dela hoje. Algo do tipo, nem tudo é dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não pode comprar a felicidade. E por aí vai. Quando não nos atentamos sobre o porquê agimos de certa forma, estamos simplesmente sendo conduzidos às cegas por nossas crenças pessoais. Nesse exato momento, avalie sobre como José se comportou acerca do sonho que Faraó teve. Sobre a grande crise que estava por vir, ele deu as instruções a Faraó para ele guardar os alimentos em tempos de abundância. Se guardasse o excedente da produção em tempos de abundância, ele teria o suficiente para se manter e manter o povo em tempo de escassez. E foi isso que aconteceu. Quais os resultados que você vem tendo nessa crise? Estamos em tempos de crise, não alimentícia, mas na área da saúde. Os mais prejudicados são pessoas que ao longo da sua vida não se preocuparam com cuidados com a sua saúde. Alimentação saudável, atividades físicas diárias, entre outros cuidados. O que quero frisar é que as crises sempre virão, mas não sabemos como elas se manifestarão. Mas quando elas se manifestarem, os mais prejudicados serão aqueles que ao longo da sua vida desenvolveram crenças contrárias ao que está acontecendo. Pode ter certeza que crenças que você desenvolveu ao longo da sua vida determinarão sempre os resultados. Se você não detectá-las e reprogramá-las novamente, faça uma reflexão. Quais os resultados que você está tendo que parece com os resultados de alguma pessoa que você teve muito contato com ela na sua infância? Muitas pessoas que têm ajudado na área financeira, quando vamos mapear aonde começou o descontrole nessa área, identificamos crenças que foram ao longo do tempo alimentadas na mente dessa pessoa, das mais variadas. Pais que só viviam pegando empréstimos, pais que viviam falando que dinheiro não traz felicidade próximo da criança. Palavras que eram ditas que todo rico é ladrão. Dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas e muitas frases que ouvimos quando crianças são identificadas ao longo da vida de uma pessoa. E por mais que achemos que não tem nada a ver, os resultados nessas áreas são devastadores. Endividamentos, falta de crescimento profissional, não terem condições de passeios, pois nunca sobra dinheiro para fazer isso na vida dessas pessoas, trabalham muito, mas nunca ganham o suficiente para pagar as suas contas. Inúmeros resultados estabelecem na vida de alguém que desenvolvem crenças negativas acerca do dinheiro. Algo que tenho de boa notícia é que existe uma forma ativa de construção de crenças. Quando eu percebo que existe alguma crença que desenvolvi, que está me prejudicando, eu posso mapear e depois reformular essas crenças em minha mente. Não importa como você chegou nessa crise que estamos passando, o importante é que você pode mudar o curso da sua história. Hoje, escreva em um papel qual seria o valor de salário que você realmente acha que seria o suficiente para você ter uma vida tranquila. Dá pausa nesse vídeo, nesse exato momento, e escreva ou mentalize em sua mente. Depois de descrito ou pensado nesse valor, olhe à sua volta se algum conhecido seu ganha esse valor que você descreveu. Se tem alguém no seu círculo de convivência que está ganhando esse valor,
comece a identificar o que essa pessoa faz que você ainda não está fazendo. Ou se não tiver alguém no seu círculo de convivência que ganhe esse valor que pensou, busque em algum lugar pessoas que estão ganhando esse valor e faça o mesmo. O que elas estão fazendo que você ainda não está fazendo? O motivo de você não estar ganhando esse valor é porque as suas crenças precisam ser mudadas em sua mente. Se ela chegou até aí, ela pode ser ressignificada por você mesmo. Nossas crenças fazem nós tomarmos as decisões que estamos tomando hoje. Estando isso claro para você, comece a pensar nas últimas decisões que você tomou na sua vida e que essa decisão te prejudicou. Reflita qual crença que está por trás dessas atitudes e busque formas de ressignificá-las para mudar as suas atitudes e, consequentemente, mudará os seus resultados nessas áreas, principalmente na área financeira, que é o tema que eu busco ajudar as pessoas a mudarem os seus resultados. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e já deixe seu like, clique no joinha aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e deixe seu comentário também aqui embaixo. Como essa crise que estamos passando está atingindo os seus resultados. E vamos nos ajudar compartilhando as nossas experiências e juntos somos mais fortes. O meu nome é William Souza e ajudo cristãos a melhorarem os seus resultados financeiros. Até o próximo conteúdo. Fui!